Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? Um vídeo duro depois do dia de ontem, uma derrota vergonhosa para a equipe do Fortaleza, mais uma derrota vergonhosa, né? O Vasco ali mais um ano se encontrando na zona de rebaixamento, lutando contra a segunda divisão. Isso é de fato vergonhoso. Vergonhoso um clube do tamanho do Vasco, vergonhoso um clube da instituição do Vasco da Gama estar brigando ano a ano contra o rebaixamento, é claro. Tivemos péssimas gestões pífias aí desde 2008, quando fomos rebaixados pela primeira vez, mas acredito que depois desses 3 últimos anos o Vasco realmente entrou em um colapso. E é isso que o nosso time se encontra, é isso que o nosso clube se encontra. E sinceridade, vamos só descer ladeira abaixo, rapaziada. E é triste. Ontem foi uma prova de uma bagunça que tem sido instaurada dentro do Vasco, de péssimas gestões, de jogadores fracos, de jogadores que não vestem a camisa do Vasco com respeito e principalmente não vestem a camisa do Vasco com vantagem, não colocam o respeito pelo torcedor e também, é claro, não tem condições nenhuma de vestir essa camisa, uma camisa pesada, uma camisa grande do futebol brasileiro que tem sido tratada como qualquer uma. Isso de fato é vergonhoso, é triste para nós torcedores vascaínos ver o nosso clube, o nosso Vasco da Gama, o time que nós tanto amamos, estar nessa situação. Mais um ano, chegamos em 2021 e se a gente parar aí para pensar nos últimos 10 anos, quantos anos nós vimos o nosso Vasco brigando contra a zona de rebaixamento. Então, rapaziada, nós estamos nos acostumando com isso. Se acostumando com o Vasco pequeno, nos acostumando com o Vasco que luta anualmente contra a zona do rebaixamento. E isso é completamente vergonhoso. E isso passa por essas gestões, isso passa pela mão do Campelo, isso passa pela mão do Roberto, isso passa pela mão do Eurico e agora tá passando pela mão do Jorge Salgado. Não adianta falar que não tem culpa, que ele acabou de pegar o Vasco, porque tem sim, lógico que tem culpa. Um time aí que não tem salários pagos, um time que ficou o ano passado todo sem nenhum pagamento de salário em dia, nunca ter tido um pagamento de salário em dia. E agora o novo presidente chega e não tem plano de gestão nenhuma para colocar o salário dos jogadores em dia. Isso é uma vergonha. É claro que não justifica, não tem justificativa nenhuma. O jogador joga no Vasco, tem que respeitar essa camisa, tem que respeitar essa cruz de malta, independente se está com o salário em dia ou não. Porém, é uma falta de respeito também com os jogadores. Um clube desse tamanho está passando por essa situação e dar essa condição de atleta, dar essa condição aí para cada jogador jogar no Vasco. É definitivamente uma vergonha o que estão fazendo com o Vasco, é uma falta de respeito que estão fazendo com o torcedor e, é claro, estamos cansando. Não queremos mais ver certos jogadores que não vestem a camisa do Vasco com honra dentro do campo. E manda aí, é claro, esse recado para vários jogadores que vocês já sabem. Fernando Miguel, Leandro Castan, Iago Pikachu. Estamos literalmente cansados de ver esses três, principalmente vestindo as camisas do Vasco. Fernando Miguel que jogo a jogo falha bizarramente. Um goleiro ali que não tem capacidade nenhuma de estar presente no gol do Vasco da Gama e permanece. Temos um grande goleiro na base, o Lucão. Na base não, ele já é do profissional, que veio da base. Por que não é utilizado? Por que bota o Iago Pikachu de lateral direito se ele não sabe jogar de lateral direito? Por que não faz o simples? Por que não bota o Caio Tenório? O que estamos fazendo com o Leandro Castan na zaga? Um jogador horroroso que não tem capacidades até o momento, não mostrou isso, pelo menos nesse ano, de vestir as camisas do Vasco. Sabe que, com todo o respeito aos 3 jogadores, eram sim, antes de toda essa tribulação, grandes inspirações para o time e para o torcedor vascaíno, mas agora a gente vê que definitivamente eles não têm condições nenhuma de vestir a camisa do Vasco. O clube, o time, o torcedor, o Vasco em si precisa de uma renovação. Enquanto tivermos aí esses três e outras pessoas que têm um pensamento pequeno, de um Vasco pequeno, o Vasco não passará por essa renovação. Então é complicado, rapaziada, muito difícil o jogo de ontem. É praticamente um desabafo aqui que eu tô fazendo para vocês hoje e passa por essa gestão. Esperamos que urgentemente o torcedor não aguenta mais ver isso que estão fazendo com o nosso clube, tanto dentro de campo com esses resultados horrorosos e vergonhosos, quanto também fora com essa falta de respeito que estão fazendo com o torcedor. Um presidente que está sentado na cadeira que não era para ser presidente do Vasco.
Volto a repetir, respeito muito o Jorge Salgado como pessoa. Se vocês conhecem o meu canal, sabem que essa é a minha índole. Eu nunca vou xingar ele, nunca vou bater nele de forma direta, xingando, ofendendo ele. Mas todos sabem muito bem a minha opinião política dentro do clube. E todos sabem muito bem que eu acho uma falta de respeito com o torcedor que esteve lá nas eleições do dia 7, uma falta de respeito com o torcedor que votou, uma falta de respeito com o torcedor que se sente humilhado por estar passando por essa situação. Então, definitivamente, Jorge Salgado, pelo amor de Deus, e toda a gestão, botem a mão na consciência. Entendam o que vocês irão fazer no Vasco caso vocês estejam no poder pelos próximos 3 anos. Pensem no clube, pensem em nós, torcedores, e parem de pensar em luxo, em dinheiro, em poder. Botem o Vasco na frente. O Vasco é muito grande para terminar assim desse jeito. E vai virar aí um próximo Botafogo, um Cruzeiro, com uma asfixia financeira gigantesca a ponto de não conseguirmos mais sair dela. Então abre o olho Vasco, abre o olho dirigente, abre um olho gestão. E por favor, STF, dê um resultado positivo. Que o torcedor não aguenta mais tudo o que está acontecendo. Nós, torcedores, queremos ver uma mudança e não aguentamos mais esse Vasco fraco, esse Vasco vergonhoso, esse Vasco que não dá orgulho nenhum de vestirmos assim essa camisa no meio da rua. Eu saio, sem dúvidas nenhuma, mas não tenho orgulho de ser vascaíno. Isso é triste. Não pelo passado, porque o passado do nosso clube é gigantesco, é mágico, é encantador, mas pelo presente. Esse presente vergonhoso que o nosso clube plantou e que o nosso clube vem colhendo aí atualmente. Eu tenho 20 anos, não sei se você tem 30, 40, independente da sua idade, isso não te faz ser mais vascaíno que eu. Porém, eu tenho 20 anos e o único título de expressão que eu vi do Vasco foi uma Copa do Brasil. Isso não é certo, isso é ridículo. Como lá no futuro eu vou falar para os meus filhos se tornarem vascaínos? Como você vai falar para os seus filhos se tornarem vascaínos? Então é complicado. Gestões pífias que resultam num futebol pífio, no Vasco numa segunda divisão e quem sabe aí o Vasco caminhando para um final. É triste, é vergonhoso e nós temos que lutar até o final para que não deixarmos, né? Para que não podemos deixar isso acontecer no nosso clube. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, um belo de um desabafo, né? Falando o que eu acho desse momento e falo ainda sobre Luxemburgo. A culpa não é dele. Passaram 4 técnicos no Vasco de 2020 para cá. Nenhum deu jeito. A culpa não é do Luxemburgo. Não coloquem ele na cruz, não. Porque a culpa não é dele. A culpa é de gestão, que não traz jogadores de eficiência e até mesmo não trazem técnicos eficientes. Não tem a gestão competente. E isso aí, ó, não é culpa do Luxa, não. O Luxa é louco, falo mesmo, o Luxa é louco de ter vindo treinar o Vasco. Não é louco de montar time errado, nada disso. Ele é doido, maluco de entrar aí nessa missão, que é missão impossível definitivamente de estar na frente do Vasco nesse período caótico que nós vivemos. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, não vou pedir like, não vou pedir nada, como eu te falei, a única coisa que eu venho falar pra vocês é que Papai do Céu abençoe o dia de cada um, acalme o dia de cada um, porque realmente foi uma noite tensa ontem, então um ótimo dia, uma ótima tarde, relaxe, vamos torcer agora que realmente, definitivamente, é o que nos resta. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, né? E saudações vascaínas.